Olá pessoal, eu sou Felipe Mianes e sou o responsável pela disciplina de Introdução à Audiodescrição. Essa é muito mais uma conversa informal com vocês para a gente conversar um pouco sobre o que é audiodescrição e sobre algumas questões interessantes de como ela surgiu. Então é de fato uma conversa, um processo bem informal mesmo, tanto é que eu mesmo estou gravando esse vídeo do meu próprio celular. Bom, eu estou vestindo uma camisa polo preta e ao fundo tem estantes com livros. Bom, desde que a primeira pessoa com deficiência visual existe o processo de descrição de imagens. Claro, não do modo como nós temos hoje, sendo a audiodescrição uma técnica e um processo de tradução intersemiótica. Sim, nós dizemos que a audiodescrição é um processo de tradução e que, portanto, ela se enquadra no campo da linguística. Dentro dos estudos de audiodescrição, foi no processo da linguística que os estudos começaram. Depois, ampliou-se para outras áreas de conhecimento, como a educação, por exemplo, que é onde nós estamos nesse momento. Mas o que quero dizer com tradução intersemiótica? Significa que ela é intermodal, ou seja, ela é do meio visual para o meio verbal. Como procedimento, ela quase sempre existiu. Porque sempre que uma pessoa com deficiência visual precisou de ajuda, houve alguém que dissesse para ela o que estava acontecendo, como alguém estava vestido e como era um determinado ambiente. O que a linguística e as outras áreas de conhecimento fizeram com a audiodescrição foi dar a ela um padrão, foi conceder a ela algumas diretrizes, foi conceber algumas formas de fazer que a tornassem mais padronizadas e até mais qualificadas, por que não dizer? Muitas dessas informações vocês encontram nos materiais disponíveis. Mas, fundamentalmente, quando nós falamos em audiodescrição, como já a professora Olivia Mota muitas vezes diz, a audiodescrição é transformar imagens em palavras. Nós não vamos ser os olhos das pessoas que enxergam. Nós não vamos ver para elas. Nós vamos informar, ler imagens, fazer interpretações das imagens. Sim, porque uma das coisas importantes que nós dizemos é que o audiodescritor não deve interpretar. Mas por mais que nós sejamos objetivos numa descrição de imagens, nós sempre vamos interpretar, porque a descrição de imagens diz respeito àquilo como nós enxergamos as mesmas. Quero dizer com isso que nós não somos, os audiodescritores, não somos os olhos das pessoas que não enxergam. Nós somos os canais de informação e de sensação que elas têm, ou que elas podem vir a ter. Mas nós não vamos fazer com que elas enxerguem tudo, ou não seremos os olhos dessas pessoas. Então, quando a gente fala que a audiodescrição é um processo de tradução e que ela não vai conseguir plenamente traduzir as imagens, pode parecer um contrassenso, mas não é. Nenhuma tradução linguística, por exemplo, é exatamente literal. De um idioma para outro, por exemplo. Então a gente precisa ter isso em mente. Outro fato importante é que, quando pensamos em audiodescrição,
temos que pensar que ela serve para todas as pessoas. Muitas vezes a gente acha que porque ela é uma tradução de imagens, ela serve apenas para as pessoas cegas ou com baixa visão. Mas ela serve para pessoas com dislexia, para pessoas com deficiência intelectual e até para pessoas sem deficiência. Por exemplo, parem hoje e pensem, voltem para casa, ou se estão em casa, a próxima vez que saírem às ruas, ao invés de pensar nos problemas, ao invés de pensar no que tem que fazer mais adiante, descrevam mentalmente tudo que está à volta de vocês. Passem 5 minutos descrevendo. E vocês vão perceber que vão notar coisas que jamais tinham percebido, por mais que passem pelos mesmos lugares todos os dias. Ou seja, a audiodescrição traz um ganho de informação, inclusive para as pessoas que não têm deficiência, que muitas vezes não percebem coisas que as imagens mostram. Se para nós a audiodescrição já tem tantos benefícios assim, imaginem para os alunos. Eu comecei como usuário de audiodescrição, depois me tornei consultor em audiodescrição e logo em seguida passei a pesquisar sobre audiodescrição. Sempre achei importante que a audiodescrição fizesse parte da sala de aula, primeiro porque a educação é a minha área de origem, e segundo porque eu, como usuário de audiodescrição, gostaria muito que aqueles filmes que os professores passavam em aulas, que aquelas imagens que eram mostradas nos livros didáticos fossem descritas para mim. Claro, todo usuário com audiodescrição gosta da melhor audiodescrição possível, gosta da audiodescrição com a melhor qualidade possível, mas nós sabemos que um professor tem tantas atribuições que não necessariamente ele vai conseguir cumprir todos os requisitos para fazer uma audiodescrição profissional. Então, quando a gente fala na descrição em sala de aula, nós não estamos formando especificamente um profissional de audiodescrição. Se o professor se interessar, ele pode fazer outros cursos, outras formações e se tornar um profissional da audiodescrição. Mas quando nós falamos na audiodescrição em sala de aula, nós estamos falando de uma ferramenta pedagógica e que, em alguns casos, as diretrizes tradutórias que delimitam a audiodescrição e como ela deve ser feita podem ter algumas modificações. Por exemplo, quando nós vamos descrever materiais didáticos ou uma imagem num livro didático, nós não precisamos seguir exatamente as mesmas regras de descrição de imagens que são colocadas como necessárias ou como fundamentais ou como parâmetros. Nós podemos sim descrever os elementos da imagem, descrever o que consta, quem está nela e também dar detalhes dessa imagem. Por exemplo, se eu vou descrever a Mona Lisa e eu estou numa aula de história, eu posso dizer em que contexto esse quadro foi pintado, além de dizer como ele é. Eu não preciso me deter especificamente à descrição da imagem. Ao falar sobre um filme, ao mostrar um filme em sala de aula, eu não vou descrever todas as cenas como eu fosse um audiodescritor, mas eu vou dar os elementos que existem nas imagens direcionados de acordo como os alunos precisam fazer tal tarefa. Se um filme que eu estou utilizando em sala de aula é para uma determinada finalidade, então eu já vou descrever baseado naquela finalidade X a que me proponho. Quero dizer também que quando a gente pensa
em audiodescrição, muita gente acha que a audiodescrição ela é só em filmes, ou muita gente sequer conhece a audiodescrição. Vocês já devem ter lido os materiais, já devem ter lido os textos, portanto já conhecem alguma coisa. Mas vejam materiais com audiodescrição. Existe bastante vídeos no YouTube para vocês verem, diversos filmes com audiodescrição, e que vocês podem entender como o recurso funciona na prática. Agora, o que eu quero dizer é que eu entendo como fundamental vocês perceberem essa diferença entre a audiodescrição pedagógica e a audiodescrição que a gente chama profissional. É preciso ter um cuidado com a informação e que vocês tenham uma possibilidade maior de dizer coisas que em uma descrição de imagem que não é voltado para o caráter pedagógico pode dar mais elementos fora da imagem, para além das imagens. Eu, durante algum tempo, tenho estudado como formar professores para trabalhar com audiodescrição em sala de aula. Criar algumas diretrizes, criar algumas possibilidades de como a gente pode inserir os processos de audiodescrição dentro da didática de sala de aula. O que eu percebo é que em cada momento existe uma possibilidade em potencial. E durante o meu pós-doutorado eu percebi e tenho levado essa questão adiante, que é a necessidade de formação específica, como está acontecendo aqui, para professores trabalharem com audiodescrição em sala de aula, com elementos diferentes daqueles que se costuma trabalhar. Por exemplo, professores que oralizam mais têm a tendência de descrever ou de contar como são as imagens, não é? Por outro lado, por exemplo, nas aulas de história, quando nós não temos as imagens, somos obrigados a descrever acontecimentos, somos obrigados a descrever situações. Ao passo que outras disciplinas, principalmente das ciências exatas, já têm algumas peculiaridades específicas. Mas como pensar numa prática e numa forma de fazer audiodescrição que se enquadre em todas essas diferenças temáticas que nós temos na sala de aula? O que eu percebi é que, além do conhecimento básico dos conceitos de audiodescrição, se faz necessário que o professor pratique com o seu aluno em sala de aula. Porque muitas vezes essa prática é o que vai levar que ele já faça a descrição automaticamente. Já vá falando, já vá descrevendo, já vá contando como são essas imagens. E é por isso que é tão necessária essa forma específica de se fazer pedagógico, da audiodescrição como ferramenta pedagógica. Porque, por exemplo, para descrever uma obra de arte, a gente precisa de inúmeros elementos. Muitas vezes as descrições se tornam muito grandes conforme as diretrizes profissionais da audiodescrição. No entanto, se nós formos pensar do ponto de vista pedagógico, há situações que podem sim ser simplificadas
ou que podem ser tornadas mais lúdicas, por que não? Portanto, o que eu quero dizer é que sim, a audiodescrição é um processo é uma forma de conhecimento, é uma ferramenta, um recurso de acessibilidade, mas é também uma ferramenta pedagógica. Uma ferramenta pedagógica não só para alunos com deficiência, mas para alunos sem deficiência. Por exemplo, quando nós fazemos uma descrição de uma imagem, dizemos para um aluno, descreva uma maçã. Nós o estamos desafiando a encontrar palavras para descrever aquele objeto, para interpretar o que ele está vendo. Então é escrita, é interpretação de texto, é formulação de frase, é uma série de elementos linguísticos, por exemplo, que servem ao aluno sem deficiência e que, por outro lado, também beneficiam um aluno com deficiência. Então, a audiodescrição na sala de aula ela é para todos os alunos, não só para os alunos com deficiência. Acho que esse é o ponto mais importante, eu acho, da introdução à audiodescrição na escola. Ela é para todos, não só para aqueles com deficiência. Então, nesse momento, eu levo todos a refletirem e fazerem esse exercício. Descrevam para vocês mesmos o que está em volta. Vocês vão perceber que estão olhando coisas que nunca viram, por mais que já tenham enxergado. E assim vai ser em sala de aula. A prática pedagógica de sala de aula com a audiodescrição se torna mais leve, se torna mais produtiva para todos os alunos, porque o professor passa a ver as coisas de outra maneira e os alunos passam a ver riquezas e ver possibilidades e ver novas formas e novas situações, em imagens, em processos que eles outrora nunca viam. Como descrever uma célula, por exemplo. Como descrever a expressão facial de um colega. Como olhar e ver. Às vezes a gente olha e enxerga, mas não vê. Então, a audiodescrição ensina todos nós a vermos. Espero ter ajudado vocês no processo de reflexão sobre a introdução à audiodescrição. Outras questões virão, outras disciplinas virão, e assim as dúvidas podem ser sanadas, e se não o forem, estarei sempre à disposição de todos. E espero que a gente possa levar esse recurso da audiodescrição para o máximo de alunos que pudermos. Porque assim, é usando os recursos de acessibilidade, nesse caso a audiodescrição, que nós utilizaremos o potencial máximo dos nossos alunos e que os vamos incluir nos processos educacionais, respeitando as suas diferenças e suas peculiaridades. Um abraço a todos.